Nós falamos da Revolução de 30 na aula passada, tá? Bom, então olha aqui. Claro que ela é um marco na história do Brasil. Ela vai realmente transformar a história do Brasil. O Brasil agrário e oligárquico vai dar vez ao Brasil urbano e industrial. O Brasil das oligarquias vai ser passado e agora a gente vai ver entrar em cena, no cenário político, as camadas médias e o movimento operário. Bom, agora, estas coisas, eu quero te mostrar como é que elas vão acontecendo. Então, eu quero que a gente faça assim, ó, nós vamos botar uma observação ali, deixar isso aqui, conclusão, Revolução de 30, vamos deixar umas 6 linhas em branco, tá? Olhar o período Vargas agora. Quando a gente chega em 45, a gente vai ter uma visão do que significou a Revolução de 30 para o Brasil. Aí a gente tem condições de fazer a conclusão. Tá? Porque é aquela história, quer dizer, tu vai concluir um acontecimento antes de ver as consequências dele. Quer dizer, não existe isso. Então vamos ver o que aconteceu, depois a gente volta para cá. Tá? Então nós vamos começar hoje a tua folha número 2, aquela da cronologia, e começa a Era Vargas. Tá? Isso aqui já é o livro 5. Vocês receberam, né? Tá? Então vai de 30 até 54. Então de 30 a 54. Bom, então olha aqui uma coisa. O Vargas vai subir ao poder dia 3 de novembro como chefe da Revolução, como chefe do governo provisório. E vai ficar 15 anos no poder, saindo com um golpe militar. Então a gente chama de primeiro governo Vargas. Ele fica 5 anos afastado do poder, em 50 é eleito presidente pelo voto direto, sobe em janeiro de 51 e o suicídio em 54. Então, destes 24 anos, só 5 anos ele não governou, apesar de continuar a ser a figura central na política brasileira, influindo diretamente sobre o governo Dutra, que é quem governa nessa época aqui. Tá? Então é o primeiro governo Vargas e o segundo governo Vargas. Então, claro, vamos começar por esse primeiro governo aqui. Bom, então vamos ver. Primeiro governo. Bom, então... Primeiro, porque ajuda a compreensão. Segundo, porque pode cair uma questão assim. Nós vamos fazer primeiro, uma análise geral de tudo o que aconteceu aqui dentro, no primeiro governo dele. Então nós não vamos estar preocupados com cronologia, quando é que aconteceu e etc. Nós vamos nos preocupar agora só no que aconteceu. Tá? Bem isso, é o sentido geral do que vai acontecer. Depois a gente vai ver as coisas na ordem dos seus acontecimentos. Aí seria mais a evolução política. Uma questão pode ser de análise, uma questão pode ser factual. Eles te pedirem algo sobre a intentona de 35. Eles te pedirem algo sobre a Revolução de 32. Tá? Então primeiro a gente faz uma análise, o que aconteceu, depois a evolução dos acontecimentos. Então, uma análise geral primeiro. Para a gente até compreender a importância do Vargas aqui.
Tá? Bom, então olha aqui. Quando Vargas, chefiando a revolução, chega ao poder, o Brasil estava iniciando a sua mais grave crise. A crise mais séria da história do Brasil é a crise de 30. Tá? Porque ela não é apenas uma crise na economia. A crise de 30, dos anos 30, na verdade, é uma crise seríssima na economia, ela é uma crise séria na área social e ela é também, é claro, uma crise política. O Vargas vai encaminhar a solução desta crise nos seus 3 aspectos. Bom, se a gente concorda com a solução ou não é outra questão. A questão é que ele resolveu. Ele criou uma nova situação política no Brasil. Então ele é de fato o maior estadista da história do Brasil. Ele criou um novo Estado, uma nova maneira de fazer as coisas. Tá? Bom, então vamos ver o que o Vargas vai fazer na economia. Então nós temos uma crise, deixa eu fazer assim, ó. Crise econômica. Bom, a crise econômica, ela tem 2 componentes. Primeiro, é uma crise da economia cafeeira. Não adianta fechar os olhos, porque o café é a nossa única fonte de divisas do exterior. Quer dizer, a única maneira de entrar dinheiro de fora é a venda do café. A única maneira do governo investir é cobrar impostos sobre exportação de café. Então, querendo ou não querendo, tem que resolver o problema, porque não está entrando dinheiro de fora. E a gente precisa disso. O segundo problema, que é tão grave quanto esse primeiro, é uma crise de importação de produtos industrializados, quase parecido com o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Brasil, porque olha aqui uma coisa, o problema ele é sério, até porque ele é muito longo. Porque olha bem, a crise mundial, ela começou em 29, ela não terminou em 29. Em 29 começou o chamado ciclo infernal da crise. Então é uma depressão na economia mundial muito grande. A depressão da crise de 29, ela vai pelo menos até 36. Tá? 36, eu estou tentando mostrar isso. 36 ela não termina. O que acontece em 36 é que a economia para de cair, ela estacionou. Tu não recuperou nem o ritmo de crescimento anterior da crise e nem os preços praticados antes da crise. Parou a queda. Só isso. Essa situação de estabilidade, ela permanece até 36, 37. Tá? 37 começam novos sinais de crise, mas aí também
tu entra no quadro da Segunda Guerra Mundial. Bom, de 29 a 36 a gente não teve como importar, seja porque a economia industrial do primeiro mundo estava quebrada, não tinha como nos fornecer, e nós, por outro lado, também não tínhamos como comprar. Crise. A partir de 37 começa o quadro da Segunda Guerra Mundial, a economia industrial toda se volta para a produção da guerra. Nós não vamos ter como importar. Então nós vamos ter uma crise prolongada, seja por causa da depressão de 29, seja por causa da Segunda Guerra. De 20 anos a crise. Então é uma crise séria e prolongada. Então é um problema sério para resolver. Bom, um teórico chamado Keynes, né? O Keynes, a gente já deve ter falado um pouco sobre ele vai defender o seguinte: para tirar a economia da depressão, o Estado tem que se meter. O Estado tem que alavancar a economia. O Estado tem que dar emprego, o Estado tem que regular preço, o Estado tem que se meter. A crise de 29 aconteceu porque o pensamento liberal não permitia a intervenção do Estado quando era evidente a crise de superprodução. Tinha que o Estado, naquela hora, ter feito o quê? Subido a taxa de juros para provocar uma pequena queda na produção industrial e dado uma regulada na economia. Mas isso era impensável na época. Então o negócio é o seguinte: nós temos que intervir. A vantagem disso, a vantagem nisso... Deixa eu só o pessoal entrar. A vantagem nisso é que o Getúlio vem de uma escola política, que é o positivismo gaúcho, que pregava que o Estado deveria ancorar a economia. Então o Getúlio é o cara que vai levar para nível nacional a experiência política acumulada no Rio Grande do Sul na época da ditadura Borges. Então, o que o Vargas vai fazer? Aquilo que o Rio Grande do Sul já fazia e que o Keynes pregava, que é o seguinte: para resolver a crise tem que ocorrer uma intervenção do Estado na economia, intervenção do Estado para resolver a crise na economia. Então vamos atacar primeiro a crise do café. Ela é importante como fonte de divisas. Então vamos fazer o seguinte: o Vargas vai fazer o Conselho Nacional do Café. O Conselho Nacional do Café é o órgão gestor da política cafeeira. Com esse pequeno ato, ele já mudou muita coisa. Primeiro, não são mais os cafeicultores paulistas que decidem sobre o café. Não é mais o Estado de São Paulo, é o governo federal que vai fazer o que tem que fazer, não o que São Paulo quer. Então tá, com isso o Vargas vai fazer uma valorização do café. Ele compra toda aquela safra de café, 70 milhões de sacas, paga os cafeicultores, tudo igual, emite dinheiro, desvaloriza o dinheiro por causa disso. Eu vou tratar disso mais tarde. O resultado disso é perda para os assalariados, inegavelmente. Vai haver muita greve por causa disso, vai haver muita agitação social e política por causa disso,
porque a população urbana está crescendo a partir dos anos 20, mas aí a gente trata dessa questão social depois, e o Vargas vai então pegar toda a safra e queimar a safra. Então ocorre a queima do café no Porto de Santos. Tá? Uma imagem que você já deve ter ouvido falar. Então, o que o Vargas vai fazer é desaparecer com o café do mercado para acabar com a especulação, porque é óbvio, né? Se tu compra café, mas tu tem 70 milhões de sacas estocadas e tu quer largar esse café, o mercado começa a especular. O importador lá na Europa diz assim, não, mas eu não vou mais pagar 20 dólares pela saca, eu vou pagar $1. Porque ele sabe que tu tem muito café. Agora, se tu queima o café, o mundo inteiro vai saber que tu não tem mais café. E tu vai avisar, o ano que vem nós vamos produzir uma safra muito pequena. No outro ano também uma safra muito pequena. Então quem vai ditar o preço do café somos nós. Então a ideia é salvar o café e acabar com a especulação futura. Isso faz o preço subir. E isso vai fazer o dinheiro começar a entrar. Bom, mas isso o Vargas sempre criticou. Como é que o Vargas no governo vai fazer o que sempre criticou? Bom, mas é que junto com isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai subsidiar os produtos, tá? Os produtos, eu vou botar assim, estaduais, quer dizer, os produtos que iriam para o mercado interno. Aí tu teria o caso direto do Rio Grande do Sul. Então, deixa eu só pensar contigo o seguinte, o que é subsidiar? Vamos supor que eu produzo erva mate. E a erva, eu quero vendê-la por R$1.000 o quilo. Erva mate. É uma erva especial, né? Bom, agora, R$1.000 está muito caro, porque por causa da valorização do café, os salários foram desvalorizados. Então os assalariados não vão poder comprar a erva 1.000. O que o governo vai fazer? É só uma hipótese, não aconteceu nessa escala. O que aconteceu foi o seguinte, o que vai acontecer é o seguinte, o governo vai subsidiar a erva. Ele vai adiantar 50% do valor para o produtor da erva. Então o cara dos 1.000 que ele queria ganhar, ele já ganhou 50%. Então o que ele vai fazer? Para ganhar os 1.000, ele vai levar a erva para o mercado a 50%. Vendendo assim, ele ganha o que ele queria, mas o consumidor vai pagar mais barato. Então, subsidiando, os preços caem na mesma medida da queda do poder de compra dos salários. Então, dessa maneira, a economia gaúcha não será afetada pela valorização do café. Então, é bem diferente do que fazia a República Velha. Então, ele fez uma intervenção do Estado na agricultura, salvando os interesses das oligarquias, tanto a oligarquia do café como as demais oligarquias. Isso estabilizou o setor agrícola. Com o dinheiro das exportações de café, ele vai atacar a outra crise. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma intervenção para escorar uma industrialização que
que substitua os importados, uma industrialização substitutiva. Mas isso aí, alô, alô, sai daí, não entra mais aí, vai, o balhão, tem que ser duro com eles de manhã cedo, pessoal, eles hibernam à noite, sabe, né? Eles acordam assim com toda a energia, fica aí. E não puxa os cabelos da tua irmã. Mal educado. Não, uma pergunta, se a tomada do Forte foi antes do Arthur, sim, um pouquinho antes do Arthur assumir, tá? Bom, tá legal. Então, o que o Vargas vai fazer? Estava te falando que houve na Primeira Guerra isso, mas tu vê que o Estado não se meteu lá. Aconteceu por acontecer, mas não houve a intenção de... Agora vai ter. Então, o que vai acontecer? O Estado... ele vai se meter criando indústrias estatais. Quer dizer, o Estado vai ser ele mesmo um agente da economia. Mas onde é que vai atuar o Estado? Naquelas áreas importantes para estimular a economia, que é o que o Keynes defendia. O Estado tem que estimular a economia. Mas o capital privado não pode arcar com o custo, ou não quer arcar com o custo, porque o retorno é a muito longo prazo. Por exemplo, o setor energético. Construir uma hidrelétrica é um troço de muito capital. O capital privado não quer, e o retorno é a longo prazo. No caso do Brasil, não é que o capital privado não queria, ele não podia. Então o Estado vai construir hidrelétricas. O Estado vai criar uma indústria, uma empresa para extrair minério. O Estado vai produzir aço. Então as indústrias de transformação vão ter fonte de energia e aço para produzir as máquinas. Então, o que está fazendo? Está estimulando o setor industrial. Então, o Estado vai atuar na área das indústrias de base. O exemplo disso, claro que só vai acontecer em 42, é a Companhia Siderúrgica Nacional. É a Companhia Vale do Rio Doce. São as hidrelétricas que vão surgir no período. Energia, minério e aço. Tá? E o Estado também vai dar crédito, dinheiro facilitado para a indústria privada nacional. Essa indústria privada nacional produz o quê? Bens de consumo não duráveis. Tá? Então o Estado vai induzir a industrialização no Brasil para substituir importações. Tu vê que, primeiro, a preocupação do governo não é mais só a agricultura como na República Velha. É a indústria também. Segundo,
o setor agrário exportador é tratado apenas como uma fonte de divisas. Não é mais a essência do Brasil. O setor que realmente preocupa o país é a industrialização. Então o Estado vai induzir a industrialização do Brasil. Mudou. Antes o setor importante é o agrário exportador e a indústria cresce na onda do setor exportador. Agora mudou. O importante é a industrialização. O setor agrário é um setor secundário. Ele é mera fonte de divisas. Então tem uma mentalidade industrialista no Estado a partir de 30. Ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, ministro do setor energético, é tudo gente ligada à indústria ou às finanças, não é mais agricultor. Até na agricultura tu tem industrial. Então a mentalidade do Estado é a mentalidade industrial, é isso que nasceu em 30. Então ele resolveu os problemas da economia brasileira. Ao mesmo tempo estourava o problema social. Claro que nós estamos fazendo uma divisão aqui só didática, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Então, na questão social, o que vai acontecer? Então, nós temos uma crise social, que é também chamada de a questão social. Acho que é mais fácil agora para entender. Nós já tínhamos uma questão social desde a República Velha. Os anos 10 deram origem a uma imensa classe média e a um imenso movimento operário que pressionavam o Brasil das oligarquias da República Velha. Só que a resposta das oligarquias foi a resposta que o Washington Luiz deu. A questão social é um caso de polícia. Reivindicação social é desordem, chama a polícia. Então o que vai acontecer agora no governo do Vargas? O Vargas vai dizer o seguinte: olha, aqui não dá para continuar a ver assim, porque a industrialização agigantou mais a classe média, a classe operária. Nós não somos mais aquele Brasil caipira das fazendas. Nós somos um país agora com cidades imensas. Como é que tu vai desconhecer isso? O que tu quer? Uma revolução? Então, para que não haja revolução, nós vamos ter que resolver o problema. Então, Vargas faz o seguinte: ele usa o Estado e intervém. Então, a crise social é a pressão, tá, da classe média urbana e da classe operária, tá, por mudanças sociais. Se tu não fizer nada, eles vão te atropelar. Então Vargas ataca o problema. Como? Intervindo de novo. Então, intervenção do Estado. Quer dizer, tu vê como o Estado foi importante aqui como alavanca, né? O que ele faz? Ele cria o Ministério do Trabalho. Então ele cria uma área do governo, do Estado, que vai se dedicar à questão do trabalho, à questão social, mostrando a importância por isso. Segundo, ele vai conceder as leis trabalhistas. Isso, de certa maneira, vai contentar a classe operária, diminuindo a pressão da classe operária e da classe média sobre os empresários e o Estado.
a pressão é muito grande, tu atende parte das reivindicações, a pressão diminui. Tu abriu uma válvula para a pressão sair, ou tu botou água fria em cima, diminuiu a pressão. Mas é preciso, segundo Vargas, que o capitalismo no Brasil se desenvolva controlando o movimento social. Porque tu não pode permitir que o movimento social promova uma revolução. Então o que o Vargas faz? O Vargas vai criar a lei de sindicalização. Mas ele vai organizar os operários. Olha, não é isso. Escuta só o que é a lei. Cada categoria profissional vai ter um sindicato. E as reivindicações da categoria só serão atendidas se apresentadas pelo sindicato. Não adianta tu tentar fazer greve na tua fábrica ou tu sozinho pedir alguma coisa. Tu tem que encaminhar pelo sindicato. Isso drena toda a categoria do sindicato, tudo vinculado ao sindicato. Isso é bom, Igor? É bom, porque fortalece o sindicato. Agora, o sindicato, para funcionar, ele tem que ser reconhecido pelo Ministério. E para ser reconhecido, ele tem que se subordinar às regras do Ministério. Aí que está o problema. Tu canaliza a classe operária para o sindicato, mas ela tem que se subordinar ao Ministério. Dá um exemplo disso. Existe o direito de greve, desde que autorizada pelo Ministério. Se o sindicato faz uma greve não autorizada, ele faz uma greve ilegal. Se tu faz algo ilegal, tu está cometendo um crime. Portanto, tu pode prender os grevistas. Portanto, o empresário pode demitir os grevistas. Portanto, o sindicato pode sofrer intervenção do governo. Na verdade, tu está drenando a classe operária dos sindicatos e controlando a classe operária via sindicatos. O objetivo aqui é o controle social sobre os sindicatos, através do Estado. Quer dizer, na verdade, tu faz, olha bem, concessões com uma mão e a repressão com a outra mão. Tu vai fazer a chamada domesticação política. Da classe operária. Tu não permite a livre manifestação política, porque aí tu perderia o controle sobre ela. Tu controla ela. Isto é que nós também chamamos de trabalhismo. Isto é o que nós chamamos também de populismo. Isto é a base do jogo do Getúlio. O Getúlio não está organizando a classe operária para ela enfrentar a classe dominante. O Vargas está controlando organizadamente a classe operária. Ele é um agente da classe dominante que vai controlar a classe operária. Não o contrário. Ele não é um líder popular. Agora é claro que isso vai dar uma grande popularidade ao Vargas, e ele vai usar isso eleitoralmente. Os setores que fogem desse controle, como comunistas, socialistas, são duramente reprimidos pela polícia política.
Então, uma época de muita violência policial sobre o movimento operário e o movimento de classe média. Então, ele controlou a classe operária, concedendo algumas vantagens, mas impedindo a sua livre organização. Então, ele trabalha do ponto de vista da classe dominante. Tá? Bom. Existe ainda a crise política. Só estou com calor. Não, não tá. Esse lado aqui eu achei quente. Não está quente, mas está quente. No meio eu acho que está um pouco quente. Eu acho. Ó, boa pergunta. Como é que o Vargas conseguiu tanto dinheiro para fazer isso aqui? Então, olha aqui, ó. Num primeiro momento, ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente emitir dinheiro. E ele vai fazer uma desvalorização grande. Mas na medida em que os preços agrícolas começam a subir, o Estado começa a ganhar dinheiro de volta. Aí ele estabiliza a situação. Então, no primeiro momento, ele desestabiliza o valor da moeda, ela cai muito. No segundo momento, o café começa a trazer divisas. Aí ele pega esse dinheiro e aplica na indústria. Tá? Então, no primeiro momento, a pressão foi muito grande. Mas aí o que ele fez? Repressão. Não tem aumento salarial, não tem nada, e papapá, e ao mesmo tempo ele concedia leis trabalhistas. Ele acalmava os ânimos, mas mantinha a classe operária sob forte pressão, controle. Tá? É uma coisa tão difícil na época, que os empresários pediram para ele não conceder as leis trabalhistas. E ele fez uma frase importante, ele disse assim: esses caras não se dão conta que eu estou salvando a pele deles. Quer dizer, eles não se dão conta que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu controlo a classe operária. Mas eu tenho que criar uma válvula de escape. Não posso pressionar aqui, deixar soltar aqui. Aqui eu vou conceder, diminuo a pressão, e aqui eu vou controlar para diminuir a organização da classe operária. Tá? Bom, mas resta a crise política. Então, a crise política, já vou ler, tá? A crise política ela é, ao mesmo tempo, um enfrentamento dentro da elite brasileira, porque a elite está dividida entre o pessoal da Revolução de 30, o pessoal do Vargas, e as oligarquias da República Velha que querem o poder de volta. Mas, ao mesmo tempo, Vargas enfrenta um outro obstáculo, que é os movimentos sociais. Então, a crise política é que o pessoal da Revolução de 30 enfrenta dois inimigos fortes. O movimento social, que não aceita a política repressiva do Vargas, e as oligarquias que não aceitam a perda do poder. Então tem uma briga dentro da classe dominante e uma briga da classe dominante com os setores oprimidos. Como é que o Vargas resolveu esse problema? Pois é, então para isso, nada melhor do que ver as coisas acontecendo. Então, para tratar a crise política,
nós vamos já entrar naquilo que eu te chamei de evolução política do período. Então a gente vai vendo o jogo político a partir de agora. Nós vamos ver a crise política e a história factual do período. Vamos ver tudo ao mesmo tempo. Tá? Então saímos do terreno da análise e entramos para a história factual. Então, primeiro momento do governo Vargas,